Seja bem-vindo ao canal, eu sou o Newton, e hoje vou te apresentar 5 mitos desmentidos pela ciência. Número 1. Usamos apenas 10% do nosso cérebro. A crença popular de que usamos apenas 10% de nossa capacidade cerebral é uma ideia equivocada que foi desmentida pela ciência. Na verdade, usamos quase toda a capacidade do nosso cérebro em nossas atividades cotidianas. O mito surgiu no início do século XX, quando cientistas descobriram que apenas uma pequena porcentagem do cérebro estava ativa durante certas tarefas. No entanto, estudos posteriores mostraram que o cérebro é altamente integrado e que diferentes partes do cérebro são ativadas para diferentes tarefas. Por exemplo, quando estamos lendo, a área visual do cérebro é ativada para processar as palavras, enquanto outras áreas do cérebro são ativadas para a compreensão e interpretação do texto. Número 2. Açúcar causa hiperatividade em crianças. O mito de que o açúcar causa hiperatividade em crianças é um exemplo de um fato desmentido pela ciência. Esse mito se popularizou na década de 1970, quando algumas pesquisas sugeriram que o açúcar podia ser um fator que contribuía para a hiperatividade em crianças. No entanto, estudos mais rigorosos e recentes mostraram que não há relação causal entre o consumo de açúcar e a hiperatividade em crianças. Uma das razões para essa conclusão é que o açúcar não parece afetar o comportamento das crianças de maneira consistente. Em alguns estudos, crianças que consumiram açúcar não apresentaram nenhuma alteração no comportamento, enquanto em outros estudos, os efeitos do açúcar foram mínimos e não tiveram relação com a hiperatividade. Além disso, estudos controlados de dietas com e sem açúcar não encontraram diferenças significativas no comportamento das crianças. Número 3. Terra plana. Embora essa ideia tenha sido refutada pela ciência há muitos anos, ainda existem pessoas que acreditam que a Terra é plana. Essas pessoas muitas vezes argumentam que a ciência está errada ou que há uma conspiração global para ocultar a verdade. No entanto, esses argumentos não têm fundamento e não são apoiados por nenhuma evidência científica. Em resumo, o mito da Terra plana é uma crença antiquada e desmentida pela ciência há muitos anos. Não há nenhuma evidência para apoiá-la, e a forma esférica da Terra foi comprovada por uma ampla gama de evidências científicas. Dentre elas, a sombra da Terra na Lua durante um eclipse lunar, a curvatura do horizonte e as imagens de satélite. Número 4. Cabelos e unhas crescem após a morte. Um dos mitos mais populares sobre o corpo humano é que as unhas e cabelos continuam crescendo após a morte. Esse mito se tornou tão difundido que muitas pessoas acreditam que isso é uma evidência do corpo humano possuir uma força vital ou energia que continua a agir após a morte. No entanto, isso é falso. Na verdade, o cabelo e as unhas parecem crescer após a morte porque a pele começa a se retrair, criando a ilusão de que as unhas e cabelo estão crescendo. Na realidade, as células responsáveis pelo crescimento do cabelo e das unhas não recebem mais oxigênio ou nutrientes após a morte, portanto, não podem continuar a crescer. Número 5. O álcool mata as células cerebrais. Embora o álcool possa ter efeitos negativos sobre o cérebro, como perda de memória a curto prazo, prejudicar a capacidade de concentração, de tomar decisões, e causar a morte de neurônios em áreas específicas do cérebro, ele não mata as células cerebrais de forma geral. De fato, o cérebro humano é capaz de se adaptar e se recuperar dos efeitos do álcool. Por exemplo, se uma pessoa que bebe excessivamente parar de consumir álcool, seu cérebro pode se recuperar em um período de tempo relativamente curto. No entanto, é importante notar que o consumo excessivo de álcool pode ter efeitos negativos a longo prazo no cérebro, incluindo um maior risco de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Chegamos ao fim desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para notificações. Obrigado e até a próxima!